Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre adoção intuito persona. É uma das modalidades de adoção que normalmente se pratica dentro do Brasil. Nós não podemos confundir de forma alguma a adoção intuito persona com a adoção à brasileira. A adoção brasileira é uma adoção irregular quando o pai biológico ou a mãe biológica entrega a criança para ser registrada por terceira, como se o terceiro tivesse tido aquela criança, tá? Isso não é permitido, inclusive isso constitui crime e o ato é declarado então nulo, não produzindo efeitos no mundo jurídico. Diferentemente deste tipo de adoção, da adoção brasileira, nós temos a adoção intuito persona, que é aquela em que o pai ou a mãe biológica entrega para alguém conhecido com vínculos de afeto. Nós temos que ter, primeiramente, a visão das formas de família. Nós temos a família natural, que é composta pelo pai, pela mãe, pelos irmãos. Nós temos a família extensa, que são os tios, os avós, e aqueles que têm, de certa forma, algum tipo de afeto para com a criança. E nós temos a família substituta, que sim, esta família é aquela apta à adoção, que passou pelo procedimento de habilitação e etc, etc. Especificamente no caso da adoção intuito persona, nós temos um contexto em que os pais biológicos consensualmente entregam a criança para determinada família que possua então este vínculo de afeto para com a criança. Pode ser um vizinho que acompanhou todo o crescimento, o nascimento ali da criança, já mantém aquele vínculo de afeto, ou pode ser algum primo, uma prima distante, algum familiar ali que queira então praticar esta adoção. É polêmica, porque de certa forma a adoção intuito persona, ela mantém alguns vínculos que a lei de adoção tentou afastar. Para se ter uma noção, a destituição do pátrio poder ocorreria em autos separados e somente seria garantido ao adotado ter acesso a este processo após o período, então, quando completasse 18 anos. Isso serve para que as famílias biológicas e a família substituta não mantenham vínculo. E isso, de certa forma, é uma preocupação. Então, a adoção intuito persona, ela vem visto com bastante ressalva, com bastante cautela pelo Poder Judiciário, até porque existe o procedimento de habilitação. O procedimento de habilitação tem uma fila, e esta fila, notadamente, precisa ser respeitada, porque existem outras pessoas no Brasil inteiro que desejam, que querem também adotar determinada criança. Agora nós temos que parar, antes de tudo, e perceber que o artigo 227 da Constituição Federal, ela estabelece prioritariamente o princípio do melhor interesse. Tá? O que significa isso? Significa que o que representar melhor interesse para as condições do infante precisa ser aplicado. Nós tivemos uma reforma dada pela Lei 12.010 em 2009, que compôs, dentro do Estatuto da Criança e Adolescente, a modalidade de adoção intuito persona. Então, dentro do artigo 45, você tem que observar, eu vou ler aqui para vocês, diz: a adoção depende do consentimento dos pais ou representante legal do adotando. O consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar, isso no seu parágrafo 1º. Então, o caput do artigo 45 diz prioritariamente que a adoção depende do consentimento dos pais, ou seja, os pais entregam a criança para adoção. Aí nós temos a leitura do artigo 166. Se os pais forem falecidos, tiverem sido destituídos do poder familiar ou houverem aderido expressamente ao pedido de colocação em família substituta, este poderá ser formulado diretamente em cartório em petição assinada pelos próprios requerentes. Então vejam vocês que, combinando o artigo 45 e combinando com o artigo 166, nós conseguimos fundamentar a adoção intuito persona. Por quê?
porque esses dois artigos determinam, então, primeiramente, a vontade do pai e, segundo, a adesão expressa ao pedido de colocação em família substituta. Então, notadamente, nós temos que observar esses dois preceitos fundamentais, esses dois momentos, esses dois artigos e o princípio do melhor interesse. O Poder Judiciário, como disse, adota com muita ressalva, muita cautela. Crianças até 3 anos, o Poder Judiciário tem entendido que essas crianças não teriam capacidade, teriam condições de formar vínculos de afeto para com qualquer pessoa e, por isso, elas seriam institucionalizadas, e sendo institucionalizadas, elas iriam para adoção diante de um respeito à fila, de um respeito à habilitação para adoção. Eu, particularmente, não concordo com essa visão. Eu vejo que a criança de 3 anos já tem, de certa forma, uma história. A criança até 3 anos ela tem um vínculo, sim, de reconhecer pai e sim de reconhecer mãe. Então, aquela pessoa que está detendo uma guarda legal, que está detendo a guarda da criança desde o nascimento ou logo após o nascimento, pelo melhor interesse, por respeitar os princípios da prioridade absoluta, dentro da convergência desses artigos 45 e 66, sim, deve ser concedido o direito à adoção. Claro, respeitando os critérios colocados na lei. Haver uma distância, não ser menor de 18 anos, diferença de idade de 16 anos entre o adotante e adotado, salvo, obviamente, que se já estiver exercendo a guarda, possuir todos os requisitos legais, tais como o estudo psicossocial a ser realizado, capacidade física e intelectual para poder cuidar da criança. Então, haveria, dentro do processo de adoção intuito persona, um procedimento multiconcentrado que também habilitaria, nós comprovaríamos a habilitação, os requisitos necessários para a habilitação, e nós comprovaríamos também, então, este vínculo de afeto, dispensando a colocação na fila de adotantes. Por quê? Porque é incongruente você colocar uma pessoa na fila, aumentar o número de pessoas na fila, sendo que a pessoa não quer adotar outra criança, quer adotar aquela criança em específica, tá? Eu espero ter esclarecido um pouquinho para vocês sobre o procedimento de adoção intuito persona. Cada caso é um caso, cada caso precisa ser estudado, nada deve ser aplicado de forma genérica. Tudo tem que ser respeitado, considerando que a criança é um ser humano em formação e nós precisamos proteger, nós precisamos resguardar os interesses não dos adultos, e sim das crianças, tá bom? Um abraço para vocês e a gente volta numa outra oportunidade falando sobre um outro tema relacionado à família, sucessões e infância. Um abração.